Olá, irmãos, muito boa noite para vocês. Uma alegria poder voltar para estarmos juntos nesse domingo. Tínhamos anunciado na semana passada que nesse domingo estaríamos reiniciando sempre presencialmente os nossos cultos a partir da igreja, mas infelizmente ainda não nos foi possível. Nós necessitamos de equipamentos que tivemos que comprar e estamos aguardando ainda a chegada desses equipamentos, o fundamental deles, que é a câmera, para fazermos a transmissão dos cultos. Não chegou ainda, estamos na previsão de chegada até dia 10, e aí esperamos que no próximo domingo possamos estar na igreja. Já, se Deus nos permitir, será a terceira fase de relaxamento do isolamento social, e automaticamente nós vamos ter um número bem maior de irmãos, considerando o que diz o protocolo do governo do estado. Então nós vamos ter 50% da nossa capacidade. Então nós teremos já espaço para 100 pessoas na igreja a partir do próximo domingo. Mas fiquem ligados aí no nosso WhatsApp, o grupo da igreja, e nós vamos dando as informações para vocês. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite no Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ler ali do versículo 10 até o versículo de número 10, versículo 1 a 10. João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus Cristo se coloca nesse texto como o único que pode então salvar o homem pecador. Ele se apresenta como um bom pastor, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que ampara as suas ovelhas, aquele que sara as suas feridas, mas sobretudo aquele que conduz as ovelhas na direção da eternidade. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele não disse que ele é uma das portas, ele é a única porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então Jesus é a única porta para a salvação. Ele disse que antes dele vieram muitos que eram ladrões e salteadores. Muitos que se apresentaram nesse mundo com uma proposta de salvação humana, mas que na verdade não deram a sua vida, não derramaram o seu sangue para salvar o homem. Apenas tinham uma história bonita, apenas tinham algumas palavras que impressionaram algumas pessoas que os seguiram, mas esses nunca derramaram o seu sangue como Jesus Cristo o fez. Jesus Cristo, porém, ele vem, ele derrama o seu sangue, ele não só tem palavras bonitas, mas ele tem palavras de vida eterna. E ele próprio é essa vida eterna, para então a salvação de todo aquele que nele crê. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então que hoje à noite você possa ouvir a palavra do Senhor, você possa pensar em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, se você já creu nele, e se você ainda não recebeu, não reconheceu como seu Salvador, que você possa pensar na verdade da palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar então. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite em que nós pudemos mais uma vez cultuarmos ao Senhor, ainda que de maneira virtual, mas fazendo, ó Pai, desse momento, nosso momento de celebração,
de adoração ao Senhor e de gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Nos enche da Tua graça, do Teu conhecimento, e que as pessoas, ó Pai, que nos assistem hoje à noite, que ainda não o reconheceram como Senhor e como Salvador das suas vidas, na bendita pessoa de Jesus, elas possam ser ministradas através da Tua palavra. Assim nós te pedimos, Pai, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E vamos então aí para a nossa história bíblica, para as crianças nessa noite, que Deus os abençoe e que vocês possam ser edificados por meio da palavra de Deus. Oi, crianças! Tudo bom com vocês? A tia Sara espera que todos estejam muito bem em casa, guardados pelo Senhor. E hoje a gente vai para mais uma lição bíblica, isso mesmo! E a nossa lição bíblica de hoje, do que será que vai falar, hein? Você já está imaginando sobre o que vai falar? Pois a nossa história de hoje está lá em João, no capítulo 10. E o nosso versículo também está lá, em João, no capítulo 10. Mas qual será o versículo de hoje? Qual será a história de hoje? Vamos descobrir agora, tá certo? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, como a tia Sara falou, né? Toda vez no culto a gente tem que estar com o quê? Com a Bíblia na mão. Então pega a Bíblia aí e abre lá no livro de João, que é lá no Novo Testamento. Corre lá, pega a Bíblia e abre lá no livro de João, no capítulo 10, isso mesmo, no capítulo 10. E nós vamos começar com o nosso versículo. O nosso versículo está em João, no capítulo 10, e o versículo é o 11. João 10, que é o número grandão, e o 11, que é aquele número pequenininho. E como a tia Sara sempre fala, o versículo é um pedacinho da Bíblia. E é isso que a gente vai aprender hoje. E o nosso versículo está em João, no capítulo 10, no versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O próprio Jesus estava falando isso. Ele que falou que ele era o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a tia Sara trouxe aqui o nosso versículo grandão, olha só. E a gente vai ler todo mundo junto, que é João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só, vai todo mundo repetir junto com a tia Sara agora, tá certo? Primeiro a referência e depois o versículo. Vamos lá. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse é o nosso versículo de hoje. E quem é que é o bom pastor, tia Sara? Jesus. Era ele que estava falando isso. Ele disse: Eu sou o bom pastor. O próprio Jesus falou isso. E como a gente sabe, Jesus ele deu a sua própria vida pelas ovelhas, que é nós, que é você e quem sou eu. Nós somos as ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Vamos repetir pela última vez, tá certo? João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. E como a tia Sara falou, a história de hoje também está na Bíblia, né? Claro, em João e no capítulo 10. Então a gente vai começar. Essa história que a tia Sara vai contar hoje foi o próprio Jesus que contou para os seus discípulos e para a multidão que o cercava. E Jesus falou, ele fez uma comparação. Isso mesmo. Ele comparou um pastor e as suas ovelhas. E como a tia Sara falou, as ovelhas, ele fez a comparação com você e comigo. Nós somos as ovelhas e ele é o bom pastor. E ele começou a sua história falando que havia um pastor. Ele começou a história falando que havia um pastor, certo? E esse pastor, ele tinha 100 ovelhas. Olha só, ele tinha 100 ovelhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita! Ele tinha 100 ovelhas. Ele tinha muitas ovelhas, né? Ele começou apontando isso, que havia um pastor que tinha 100 ovelhas. E
cuidava das suas ovelhas. Olha só, 2, 3, 4, e as minhas ovelhinhas estão caindo, não caiam, ovelhinhas. Olha só, né? Ele tinha várias ovelhas, mais ovelhinhas aqui, tem umas ovelhinhas que caíram aqui, que a gente vai buscar agora. Opa, pronto. Ele tinha 100 ovelhas, esse pastor, e ele cuidava de suas ovelhas todos os dias. Ele levava elas para pastar, quer comer o capinzinho, mas ele levava ela para pastar, e ele ficava sempre assim, para elas não se afastarem da onde ele estava. Levava elas para tomarem água, né? E então o pastor sempre ficava olhando e cuidando das suas ovelhas. Sabe por quê? Ele sempre ficava de olho, porque haviam ursos que queriam comer as ovelhas, exatamente. E o bom pastor sempre ficava cuidando das ovelhas, porque se aparecesse um urso, ele ia espantar o urso. E também, sabe, crianças, haviam lobos, exatamente, lobos que também queriam comer as ovelhinhas. E o bom pastor sempre ficava cuidando das ovelhinhas, cuidando para que nada acontecesse de mal com elas. O bom pastor, ele amava as suas ovelhas com muito amor. Jesus falou na Bíblia que as ovelhinhas escutavam a voz do bom pastor e reconheciam a voz. O bom pastor sabia o nome de cada ovelhinha dele. Ele chamava o nome e as ovelhinhas ouviam a voz dele. As ovelhinhas escutavam a voz do bom pastor. Então, quando chegava a noitezinha, né? O bom pastor levava suas ovelhinhas para o aprisco. O que é aprisco, tia Sara? É o lugar onde as ovelhinhas passam a noite, é um cercadinho assim. É o abrigo das ovelhinhas. E o bom pastor levava as ovelhinhas para lá e elas passavam a noite todinha lá. Toda noite, o bom pastor contava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele contava todas as ovelhinhas que tinham lá. Uma noite, crianças, ele viu que estava faltando uma, só tinha 99 ovelhas. Estava faltando uma ovelhinha. E o bom pastor ficou super preocupado. Onde será que está a minha ovelhinha? Onde será que está a ovelha? Onde será que ela está, crianças? Sabe o que foi que o bom pastor fez? Ele saiu a procurar a sua ovelha perdida. Ele começou a procurar em todos os lugares. E ele ia lá onde ele levou as ovelhinhas para pastar. E ele foi lá onde ele levou as ovelhinhas para tomar água. E ele foi falando. E o nome da ovelhinha era Lanzinha. E ele ficava: Lanzinha, Lanzinha, Lanzinha. Ele ficava procurando a ovelhinha perdida. E ele não sabia onde sua Lanzinha estava. Ele estava muito preocupado. Estava preocupado que ela poderia ter sido comida por um animal selvagem, por um urso, por um lobo, ou então que ela poderia estar caída dentro de um buraco. Ele começou a procurar ela e chamar por ela: Lanzinha, Lanzinha, Lanzinha. E lá pela sua ovelhinha. Então, de repente, quando ele estava chamando pela ovelhinha, ele escutou um barulho. Ele escutou a sua ovelhinha falando: Bé. E ele estava andando, quando ele viu a ovelhinha estava na beira de uma montanha muito alta, ela podia cair. Então ele pegou a ovelhinha nos braços e levou ela, porque ela estava toda machucadinha. E ele começou a cuidar da ovelhinha e levou ela de volta, crianças, lá para o aprisco, lá para perto das outras ovelhinhas, onde ela poderia ficar protegida. Sabe, crianças? A história que a gente aprendeu hoje nos mostra muito bem como é você e como sou eu. Nós somos ovelhinhas, sabia? Sabe por que o bom pastor tem que ficar tomando de conta das ovelhinhas e falando: olha pra cá, olha pra cá? Porque ovelhinha é bicho bobo e teimoso, isso mesmo. Porque sabe por que nós sofremos com as ovelhinhas? Porque a mãe fala assim, ó: olha, não mexa nisso, porque é perigoso, você pode se machucar. A gente faz o quê? A gente vai lá e mexe e se machuca, não é? Ou então a mãe fala assim: não pode ir pra ali. A gente pega e vai e acaba se ferindo, se machucando, porque a gente é teimoso, a gente é bobo, a gente nunca acredita no que a mamãe a gente fala.
Sabe, crianças? Assim também é a nossa vida. Às vezes Deus fala pra gente não ir por um caminho, a gente acaba indo por aquele caminho e acaba acontecendo coisas ruins em nossas vidas, porque nós somos teimosos. Sabe, crianças? Pra gente poder ser uma ovelhinha de Cristo, a gente tem que ser uma ovelhinha obediente e sempre escutar a voz do nosso bom pastor, que foi como a tia Sara falou. Quem é o nosso bom pastor? O nosso bom pastor é Cristo, né? E com Ele nós temos que andar, porque Ele nos leva por caminhos bons, Ele nos leva por caminhos onde a gente pode saborear a vida. A gente tem sempre que pensar nisso, crianças. Pensar em seguir a Cristo, pensar em seguir os passos de Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso bom pastor, e o nosso bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É isso que nós temos que aprender, crianças, que Jesus, por nos amar tanto, por querer cuidar tão bem da gente, Ele deu a própria vida pela gente. Ele deu a vida dele naquela cruz por você e por mim. E a gente sempre tem que dar valor a isso, crianças. A gente sempre tem que tentar obedecer a Cristo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas saber que Deus, Ele cuida de nós. Em meio a todas as coisas que estão acontecendo em nosso país com essa pandemia, nós sabemos que nós somos guardados pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos cuida, nos protege. Assim como o bom pastor cuida de todas as ovelhinhas, assim no aprisco, somos nós de nossa casa. O Senhor está cuidando da gente, nos guardando em casa e olhando para onde a gente vai e nos guardando, nos protegendo e nunca deixando nenhum mal acontecer com a gente. Então, crianças, eu quero que nessa noite você pense nisso. Você pense que você é um ovelhinho de Jesus, que você está sendo guardada pelo Senhor, mesmo aí na sua casa. Em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo, saiba que Jesus, Ele é o bom pastor e Ele cuida de você. E nós vamos repetir mais uma vez o nosso versículo, tá bom? Pra gente ficar sempre lembrando disso, que tá lá em João 10:11, que diz o quê? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Nessa noite, crianças, é isso que eu queria deixar para vocês. Que você saiba que tem um Deus que cuida de você. Ele nos amou tanto que por causa do nosso pecado, Ele teve que sofrer naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna. Saber que um dia nós vamos morar com Ele no céu, essa é a nossa maior alegria e a nossa maior esperança. E mesmo assim, sabendo que Jesus morreu, Ele não ficou morto, porque a palavra de Deus fala que ao terceiro dia Ele voltou a viver. Então, crianças, saiba disso. Sempre pense nisso, que Jesus, Ele é o bom pastor e Ele deu a sua própria vida pelas suas ovelhas, que é você e sou eu. Nós somos as ovelhas do bom pastor, que é Jesus. E eu queria nessa noite agora orar com vocês e agradecer por esse tempo, agradecer por todas as coisas boas que o Senhor faz pela gente e agradecer também porque nós, como ovelhas de Deus, nós estamos sendo guardados e cuidados pelo Senhor, tá bom? Então aí na sua casa, feche os seus olhos e faça uma oração para te estar agora. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de te engrandeceres, de aprendermos mais de Ti e de termos a certeza, Senhor, que o Senhor é o nosso bom pastor e que o Senhor, Pai, deu a sua vida por nós. Te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai, pelo Teu sacrifício naquela cruz e te agradecemos, Senhor, por todo o Teu cuidado conosco, em nossa casa, em nosso lar, com os nossos familiares. E te agradecemos, Senhor, porque sabemos que um dia vamos morar com o Senhor no céu. Em nome de Jesus, amém. E eu espero, crianças, que vocês tenham uma semana abençoada pelo Senhor. E a tia Sara manda um beijo para todos vocês. Tchau, até a próxima. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser
poder do teu olhar. Nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e um perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a vaso de alabastro tem que ser quebrado e um perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Faz tanto tempo, mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, que para tudo há uma solução. Mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu poder iluminou o meu olhar. Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para eu não errar, estendendo a mão pra me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Eu quero sentir nessa hora a tua presença agora, falando ao meu coração com carinho e emoção. Te quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriza a ferida. Quero levar esse amor para todos que eu encontro, aonde eu for. Tudo que vejo, tudo que quero, tudo aquilo que canto,
espero, toda a paz que eu tenho vem de você. Todos os sonhos, tantos desejos, tudo que eu preciso, todas as cores, todo o amor que eu sinto vem de você. Luz que brilha o imenso mar, sol de primavera no azul do céu. Do teu lado eu sigo meu caminhar, meu bem querer, meu coração, minha razão, tudo vem de você. Meu caminhar, meu bem querer, meu coração, minha razão, tudo vem de você. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde a oferta sou meu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado
passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, e ela me vê. Vou passar pela cruz, ter um altar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Ok, irmãos, então depois desse nosso momento de louvor, de adoração, vamos mais uma vez voltarmos para a palavra de Deus, para a nossa meditação dessa noite em Mateus capítulo 18, versículo de 1 até o versículo de número 5. O texto diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Oremos. Pai, te louvamos e suplicamos que a Tua palavra possa ser dirigida para os nossos corações nessa noite. Que nós possamos, Senhor, ser edificados por meio da mesma. Assim nós te pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é o maior no reino? A busca pelo destaque, pelo estar em evidência, é algo que é muito ansiado pelo homem, pelo ser humano, de uma maneira geral. Você vai perceber que o homem está sempre nessa busca de estar em evidência, sempre nessa busca de estar em destaque. Dessa busca, ou essa busca, na verdade, ela tem algumas implicações. Essa busca pelo destaque, pelo estar em evidência, trouxe então para o convívio dos homens a inveja, o ciúme e a competição. Na verdade, quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos descobrir que essa busca, ela remota à história do Éden. Ela volta lá para o momento da queda do homem. Adão e Eva estavam no Éden, eles tinham todas as coisas que Deus havia providenciado para eles, eles tinham todo um cuidado de Deus com eles, mas num certo dia a serpente então começou uma conversa com aquele casal. E nessa conversa, a serpente chega a dizer para Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 5, finalzinho do versículo, diz assim: como Deus o sereis. Como Deus o sereis. Eu e você talvez não conseguimos pensar na ideia de sermos como Deus, porque nós temos uma noção do Deus a quem nós servimos como alguém que está para além da nossa compreensão. Mas Adão e Eva, quando ouviram essa proposta de Satanás, eles conheciam pessoalmente a Deus. O Senhor Deus andava pelo jardim na viração do dia. Cada tardinha Deus estava no jardim
para uma conversa com Adão e Eva. Eles conheciam a Deus, eles viam a Deus, eles falavam com Deus. Eles sabiam da pessoa que Deus era, eles conheciam a essência desse Deus. Então, quando eles ouviram a proposta de Satanás de que eles seriam como Deus, então isso fez com que Adão e Eva tirassem o foco da obediência a Deus e começassem a focar a si próprio. Eles deixaram de olhar para Deus e eles começaram a estar focados em si mesmo, imaginando como seria ser igual a Deus. Desde então, esse mal tem assolado a humanidade. O mal tem tomado conta da vida humana desde que Adão e Eva pecaram, focaram em si mesmo, desobedeceram ao mandamento de Deus e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles então tornaram-se agora inimigos de Deus a partir do momento que comeram, separados de Deus, destinados à morte eterna, a um lago de fogo. E então começaram a caminhar nessa direção, muito embora Deus tenha feito-lhes a promessa do libertador, aquele que viria um dia para salvar o homem do seu pecado. Mas a partir dali então, a busca do ser humano, todos nós, os seres humanos, legamos de Adão e Eva esse pecado. E aí todos nós vivemos num mundo que é assolado por essa busca de destaque, por esse estar em evidência. Nós somos assolados pela inveja, pelo ciúme e pela competição. O texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Mateus, ele é parte do último grande discurso de Jesus Cristo antes da sua morte para aqueles que o seguiam, aqueles que o tinham como mestre. E eles estavam então reunidos na casa do apóstolo Pedro, e Jesus notou que havia se manifestado entre os seus discípulos, ou no coração dos discípulos, o mal do ciúme, da inveja e da competição. Eles estavam buscando uma certa proeminência no reino dos céus. E aí achavam que aquilo iriam fazer com que eles então tivessem a definição de quem seria o maior no reino dos céus. Eles estão possuídos por essas atitudes de inveja, de busca, de anseio para estar em evidência no reino dos céus. E por isso, então, eles chegaram para Jesus Cristo e lhe perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E eles estavam, então, olhando para eles mesmos, muito provavelmente os 12 discípulos estavam ali. E eles, então, queriam saber de Jesus Cristo quem seria o maior deles lá no reino dos céus. E eu fico imaginando a expectativa daqueles homens para ouvirem a resposta de Jesus Cristo. Alguns talvez pensando: será que eu serei o maior? Outro naquela ansiedade de ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo. Então criou-se uma certa expectativa no coração dos apóstolos para saber quem deles era o maior no reino dos céus. E o que é que Jesus fez? Jesus não olha para aqueles homens e aponta para um deles dizendo que ele é o maior, ou que ele será o maior no reino dos céus. Mas Jesus se vale da pergunta dos discípulos como um meio pedagógico para ensinar para eles lições importantes acerca do reino dos céus. E essas lições também elas são importantes para nós hoje. Então Jesus se vale daquela pergunta para ensinar para nós, para ensinar para os apóstolos e para nós hoje lições importantes acerca do reino dos céus. E eu encontro no texto duas dessas lições muito importantes. Jesus, então, ele não responde à pergunta sobre quem é o maior no reino. E desse modo, então, em sua primeira palavra que ele vai dar para os discípulos, porque ele vai aproveitar aquele momento para ensinar uma lição para eles, ou duas lições para eles, como eu já disse. Então ele vai, naquele primeiro momento, a sua palavra ou a atitude de Jesus Cristo é, na verdade, mostrar para os discípulos, primeiro, o caminho para o céu. Primeiro, a importância do homem chegar no céu. Antes de pensar na posição que teremos no céu, nós precisamos pensar em chegar no céu. Nós precisamos trilhar o caminho para chegar ao céu. E aí o Senhor Jesus Cristo vai nos dar esse caminho no versículo de número 3. Ele diz assim, o texto: disse-lhe,
Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o caminho para o céu chama-se conversão. É a conversão do homem a Deus que faz com que ele então passe a trilhar no caminho do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que mais importante do que ser o maior então no reino dos céus é de fato chegar lá no céu. E por essa razão ele se vale da pergunta que os discípulos lhe fizeram, quem é o maior no reino dos céus, para nos ensinar o caminho para chegarmos ao céu. E esse caminho nos é ilustrado na pessoa de uma criança. Jesus pega uma criança, diz no versículo 2, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, se vocês não se converterem como essa criança, ou como as crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, conversão. O homem precisa se converter para chegar ao céu, para entrar no reino dos céus. A palavra converter, diz aqui, significa virar, significa mudar completamente, mudar de rumo, mudar completamente aquilo que você é. E está relacionada a uma vida nova, a uma vida onde o homem vira as suas costas para o rumo que ele estava seguindo e ele então passa a caminhar na direção contrária, na direção de Deus. O homem deixa de caminhar naquela direção, na busca de tudo aquilo que lhe satisfazia, que lhe dava prazer, para buscar a Deus e fazer de Deus o seu maior prazer aqui nesse mundo, também para a eternidade. Então, essa conversão ela está relacionada a esse virar de costas, ao fazer uma meia volta na caminhada da nossa vida e agora nos voltarmos inteiramente para o Senhor Jesus Cristo, abraçando então uma nova vida que nos é proposta por Deus, e essa vida ela é voltada e ela é consagrada a Deus e não apenas é a adoção de uma religiosidade ou de certa religiosidade. Não é simplesmente uma mudança de uma igreja para outra. Não é simplesmente a mudança de uma religião para outra religião, mas é uma vida voltada para Deus. É uma vida onde nos voltamos para o Senhor e aonde então seguimos aquilo que Ele nos orienta através da Sua palavra. E o que seria então o tornar-se como crianças? Jesus quer nos dar nesse ponto dois destaques que encontramos aqui no texto. O primeiro destaque de Jesus é que o Senhor está afirmando que a criança que Ele colocou ali, ou que Ele não está afirmando, na verdade, que a criança que Ele colocou ali, ela é inocente. Jesus não está dizendo que aquela criança não tinha pecado. Não, nós já sabemos que todos nós nascemos pecadores. A palavra de Deus diz que nós fomos formados no pecado e fomos concebidos na iniquidade. Então todo ser humano nasce pecador, por mais novinho que ele seja, ele já nasceu com a semente do pecado dentro de si. Portanto, Jesus não está dizendo que aquela criança não é pecadora, que aquela criança seja inocente. Veja que ele pega a criança, mas quando ele fala da conversão, ele usa a palavra no plural. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Ele não está usando aquela criança como a figura de alguém que é totalmente santo, totalmente sem pecado. Então ele vai usar a palavra crianças no plural para dizer que a conversão é tornar-se como criança. Jesus então está destacando aqui a capacidade que a criança tem de recomeçar. Quando uma criança ela tem a instrução de que ela está errada, de que ela está fazendo algo que não deveria, de que ela está seguindo numa direção que é contrária à instrução, ela então tem essa capacidade de recomeçar. Quando lhe dizem que ela está errada, ela tem a capacidade de recomeçar. O segundo destaque então de Jesus é que nós não podemos ter a atitude das crianças a menos que nós nos convertamos. Nenhum de nós pode ter essa atitude de recomeço na nossa vida se nós não nos convertermos a Cristo. Nós até poderíamos seguir uma determinada religião, nós até poderíamos ter atitudes religiosas, mas nós não mudaríamos em nosso caráter quem nós somos interiormente se não houver a conversão.
não vamos ter nenhuma mudança se não nos convertermos. Esse é o segundo destaque de Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós não podemos ter atitude de crianças a menos que nós nos convertamos. Dessa maneira, então, para chegar ao céu, o homem pecador ele tem que trilhar o caminho da conversão. Ele tem que ouvir o Evangelho, ele tem que botar o seu coração voltado para o Evangelho de Cristo, crer nele como seu Senhor e como seu Salvador, fazer essa meia volta, dar as costas para o seu pecado e caminhar na direção oposta, em direção a Deus. O homem então precisa trilhar esse caminho, virar as costas para tudo aquilo que lhe dá prazer, para tudo aquilo que lhe é agradável e caminhar com o Senhor Deus. Para isso, então, é necessário o reconhecimento de que ele é pecador e que o seu pecado lhe separa de Deus. A palavra de Deus diz: mas os vossos pecados, o profeta Isaías diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, enquanto você que nos ouve hoje à noite não compreender que o seu pecado lhe é prejudicial e que lhe separa de Deus, você não passará por esse processo de conversão. Para chegar a essa compreensão de que você é pecador, de que você está separado de Deus, você precisa então olhar na palavra de Deus, crer naquilo que a Bíblia lhe diz, e o que ela lhe diz é que você é um pecador e que o seu pecado tem lhe separado e tem lhe colocado numa posição de estar destituído da glória de Deus, sem conseguir alcançar a glória de Deus. Então é necessário que você chegue ao ponto de entender que você é um pecador. Para além de entender que você é um pecador, você precisa chegar no ponto em que você tem que negar-se a si mesmo para seguir a Cristo. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me acompanhe. São as palavras de Jesus Cristo. É necessário negar-se, é necessário tomar a cruz. E tomar a cruz nesse sentido tem a ideia de morrer. No primeiro século, alguém quando passava carregando uma cruz, ele já tinha se despedido da sua família, ele tinha sido condenado à morte, ele não voltaria. Então tomar a cruz é exatamente isso, é morrer para as coisas que nos agradam nesse mundo e começar uma vida para acompanhar o Senhor, para andar com Ele e viver nesse mundo por meio dele. A pergunta é: você está pensando em chegar ao céu? Você deseja chegar no céu um dia? A pergunta não é se você vai ser o maior no reino dos céus, mas a pergunta é: você deseja chegar ao céu um dia? Você está pensando nisso na sua caminhada a cada dia? A lição, então, que Jesus ensina para os discípulos e Ele ensina para nós é: esforcem-se para chegar ao céu e não para saber quem é o maior. Quando você estiver lá no céu, você vai saber que lá no céu quem define as coisas é Deus e não as nossas intenções. Quem decide as coisas no céu, quem decide como as coisas serão, quem estará em qual posição, quem estará numa posição elevada ou não, é Deus, não as minhas intenções. Então, eu e você não podemos viver nesse mundo com a intenção de que eu sou o maior ou que eu quero ser o maior no reino dos céus. Ou que você é o maior ou que você quer ser o maior no reino dos céus. Você precisa viver nesse mundo, andando cada dia em direção ao Senhor, porque é essa direção que te leva um dia para estar no céu, para chegar lá. Se você então já é um crente em Cristo, lembre-se que o reino dos céus é tomado por esforço. É o esforço de mudar quem nós somos dia a dia, fazendo morrer nossa natureza pecaminosa, para então estarmos caminhando com o Senhor. Para você que ainda não é um crente, lembre-se que o pecado lhe separa de Deus, mas que Jesus Cristo pagou o preço pelo seu pecado lá na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida eterna, vida abundante, vida em Deus e vida com Deus. Portanto, lembre-se que também o céu tem um lugar para você, mas para chegar lá e tomar posse desse lugar, você precisa passar por uma conversão. Você precisa virar as costas para o rumo que você está andando agora e voltar-se para Deus e abraçar uma vida com Deus e caminhar com Ele a cada dia. Então a pergunta dos discípulos é:
quem é o maior no reino dos céus? A resposta de Jesus Cristo é: primeiro você precisa pensar sobre chegar no céu. E chegar no céu depende de conversão, depende de você voltar-se para o Senhor. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que ser o maior no reino dos céus não é definido pelo que nós fazemos aqui nesse mundo. Não é definido pela prática da nossa vida religiosa aqui nesse mundo, mas pelo aquilo que de fato o homem tem que viver na sua vida. Não é uma definição pelo aquilo que se faz, mas por aquilo que se vive. E aí Jesus então diz no versículo 4 o seguinte: portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Então a segunda resposta de Jesus Cristo é que o homem precisa ter uma atitude de humilhar-se. Humilhação diante de Deus. A intenção por trás da pergunta dos discípulos era uma competição. Eles estavam competindo entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus. Eles estavam movidos pela busca do estar em evidência. E veja que Jesus ele continua aqui no texto sem dar uma resposta para eles sobre quem é o maior no reino dos céus. Mas Jesus aproveita para ensinar sobre como tornar-se o maior. Então, como que nós podemos nos tornar grandes no reino dos céus? E de novo, aqui não é para que nós possamos então começar a fazer algumas coisas pensando que eu estou fazendo isso para ser o maior no reino dos céus. O ensino de Jesus Cristo nos diz o seguinte: se você quer ser o maior, então torne-se o menor. Ele diz, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Humildade, tornar-se o menor aqui nesse mundo, nos fará crentes grandes lá no céu. Humilhe-se, e novamente ele vai usar aqui a figura da criança, aquele que se humilhar como essa criança. Essa humildade é a capacidade, é a disposição de aprender a viver de tal maneira que façamos aquilo que é certo, aquilo que é correto aqui nesse mundo. Então essa é a humildade, a capacidade que o ser humano precisa ter de fazer o certo, de fazer o correto diante dos homens e de Deus aqui nesse mundo. Aquele que torna-se então humilde ou que reconhece os seus erros e vai mudar a partir do santo ensino bíblico, que vai mudar a partir da compreensão da palavra de Deus, que vai tirar o orgulho, que vai tirar a inveja, que vai tirar o ciúme do seu coração, porque entende que a Bíblia nos diz que todas essas coisas são pecados e que todas essas coisas na verdade são humanas e que ficarão aqui no sentido eterno, que não estarão no reino dos céus. A humildade também ela é oposta à soberba. Então, a humildade se opõe completamente à soberba. A soberba cria egoísmo no coração humano. Já a humildade desenvolve em nós o verdadeiro altruísmo. É quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, é quando paramos de olhar para nós mesmos e olhamos para os outros e olhamos para Deus. Em tudo isso, então, Jesus está nos ensinando que os padrões e os valores do reino, eles são exatamente opostos aos padrões e valores do mundo. No reino dos céus, esses padrões e valores são diferentes. Eles são opostos aos padrões e valores aqui desse mundo. E é por essa razão que o apóstolo Pedro nos diz que a nossa humilhação, embaixo da poderosa mão de Deus, ela vai então nos elevar a uma posição de sermos exaltados em tempo oportuno. Ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Humilhar-se embaixo dessa poderosa mão de Deus nos elevará a uma posição de exaltação no tempo oportuno. E quando a Bíblia fala de tempo oportuno, ela está usando uma palavra grega chamada de kairos, que significa o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. É o tempo da oportunidade. Então nós não vamos viver aqui nesse mundo pretendendo uma falsa humildade, trazendo isso para a nossa vida, porque dizemos que se fizermos assim, então no céu nós seremos grandes. Não é aquela coisa de que nós vamos nos diminuindo diante das situações da vida, ou das pessoas, ou do próprio Deus, e dizendo para Deus: olha, Senhor, como eu sou tão humilde aqui
o Senhor tem a obrigação de me fazer grande no céu. Não. Ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, embaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Assim, se você deseja ser o maior, seja o menor. Se você deseja ser grande no reino dos céus, seja o menor nessa terra. Humilhe-se como uma criança. Tenha a capacidade de reconhecer os seus próprios erros. Disponha o seu coração para obedecer ao ensino da palavra de Deus. Seja pronto para demonstrar fé. Seja pronto para demonstrar receptividade e disposição de aprender da palavra de Deus. A humildade, então, é o caminho para que nós possamos nos tornar grandes no reino dos céus. Mas, de novo, isso não é uma competição. Não vamos entrar na competição que os discípulos entraram, de vermos então quem é mais humilde. Na verdade, a humildade é uma atitude para Deus ver. Claro que ela será vista também pelos homens, mas no final das contas, quem de fato conhece e sabe que eu e você somos verdadeiramente humildes é o Senhor e não os homens. É Deus quem conhece as intenções do nosso coração. É Deus quem nos vê. Para que você, então, que não é um crente hoje à noite, chegue a esse processo dessa humildade, de humilhar-se como a criança, é preciso você se converter a Cristo. Ou você passa por esse processo de conversão, ou você não chega nessa humildade. Ou para nós, os crentes, é entendermos que uma vez que nós passamos pelo processo da conversão, o próximo passo, então, é essa humilhação da nossa própria vida. É esse nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus ou embaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele, Deus, no tempo dEle, no tempo oportuno, no kairos dEle, Ele nos exalte. Então, minha palavra é: nós precisamos estar pensando não no ser grande, mas no como nós estamos vivendo agora, à luz de que um dia nós vamos estar no reino dos céus. Como é que nós estamos trilhando o nosso caminho nesse mundo, servindo a Cristo de uma maneira que honre e que glorifique a Ele. Para você que não é um crente ainda, não adianta pensar sobre ser grande no céu, mas precisa que você pense sobre chegar ao céu, tornar-se um cidadão do reino dos céus. E para tornar-se esse cidadão do reino dos céus, é necessário que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Hoje à noite eu comecei lendo o Evangelho de João, que mostra Jesus Cristo como a porta de acesso à casa do Pai, a porta de acesso à salvação, a porta de acesso ao céu. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então Jesus Cristo é o único meio para você poder então chegar ao céu um dia. E esse chegar ao céu um dia é através do caminho da conversão. É quando o ser humano se converte a Cristo, voltando-se de uma vida que você tem trilhado para uma vida que Deus deseja que você trilhe através da sua santa palavra. Podemos então aprender que Jesus Cristo ele não dava respostas prontas. Quando as pessoas perguntavam para Jesus, eles normalmente queriam que Jesus tivesse essa resposta pronta para eles. Mas ele sempre respondia de modo a estimular aos seus interlocutores a pensar, a investir tempo e trabalho para chegarem às respostas que eles queriam. Imagine como é que os discípulos saíram dessa conversa com Jesus Cristo. Eles queriam saber de Jesus quem era o maior. Jesus então vai dizer: pensem primeiro em chegar no céu, e para serem o maior no reino dos céus, vocês precisam de humildade no coração de vocês. Essa inveja, esse ciúme, essa competição não os fará grande no reino dos céus. Os discípulos então puderam aprender essa grande lição a partir da maneira como Jesus Cristo está tratando com eles em resposta à sua pergunta. Eles precisavam investir tempo, eles precisavam investir trabalho para então entenderem que ser grande no reino é uma questão de humildade aqui nesse mundo. O ensino de Jesus Cristo nos diz que para ser o maior no reino dos céus depende de cada pessoa e não de uma resposta que ele tivesse dado para os discípulos. Para ser grande no reino dos céus depende da maneira como eu decido viver a minha vida nesse mundo para honrar e glorificar
a Deus, depende da maneira como você decide viver a sua vida nesse mundo para honrar e glorificar a Deus. Então, depende de cada um de nós e não de uma resposta que Jesus tivesse dado para os discípulos naquele dia. Você imagina como seria isso entre eles? Se Jesus tivesse apontado, por exemplo, para João, ao discípulo a quem ele amava, e tivesse dito assim: João, você será o maior no reino dos céus. Como isso teria acirrado o ânimo entre os discípulos? Como isso teria gerado entre eles um desconforto cada vez maior? Se Jesus tivesse dito essa resposta para qualquer um daqueles 12 homens, isso só teria colocado no coração deles ciúme, inveja e ódio. Porque eu não sou como fulano, que é o maior no reino dos céus. Dessa maneira, ele nos diz que para ser grande no reino é fundamental, em primeiro lugar, chegarmos ao céu. Não adianta pensar na grandeza de estar habitando no céu. Adianta pensarmos na chegada ao céu. E para chegar lá, o homem então precisa de conversão. O homem precisa passar por um processo de reconhecimento da autoridade, da soberania de Cristo, da eficiência de Cristo, da suficiência de Cristo para a sua vida. Entender que fora de Jesus Cristo não há salvação. E fora de Jesus Cristo o homem não encontrará vida eterna. É fazer um caminho para dar uma meia volta e caminhar na direção oposta, na direção de Deus, que faz com que você um dia chegue ao céu. Em segundo lugar, para ser grande no reino é preciso de humilhação. A implicação de humilhar-se é viver nesse mundo, embaixo da autoridade da palavra de Deus, embaixo da autoridade do próprio Deus, sendo moldado por essa palavra como uma criança. Uma criança que precisa então ser transformada a partir dos seus erros. Uma criança que precisa ser orientada pela palavra de Deus a cada dia. Que Deus te abençoe e que a sua palavra possa então estar sendo dirigida para o seu coração por meio do Espírito Santo de Deus. Oremos então. Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo ensino do teu Filho Jesus Cristo para nós, e pedimos, Deus, que o Senhor possa abençoar as pessoas que nos ouviram hoje à noite, que ainda não converteram-se a Cristo, para que através da sua palavra elas possam tomar uma decisão de crer no Senhor como Salvador pessoal. Oramos por cada irmão já convertido a Ti, ó Deus, que eles possam, ó Deus, trilhar pelo caminho da humildade, entendendo, Senhor, que para ser grande no reino precisamos ser menores aqui embaixo. Precisamos trilhar, ó Deus, por esse caminho onde nós somos transformados pela Tua palavra, onde nós somos ensinados, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de ensino através da Bíblia Sagrada, para que então possamos viver de conformidade com aquilo que o Senhor espera que vivamos. E assim, ó Deus, sejamos exaltados na glória eterna do Pai. Nos abençoa, Senhor, nos dá uma semana cheia da Tua graça, seja, Deus, o Teu conhecimento e um relacionamento pessoal contigo, onde nós possamos crescer, ó Pai, em intimidade com o Senhor, e na graça e no conhecimento que nos vem da Tua palavra santa. Assim, Pai, nós te pedimos, nós te oramos e agradecemos o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua semana e a sua casa esteja cheia da paz do Senhor, que o seu coração seja repleto de alegria por confiar nesse Deus que tanto tem nos amado através dos séculos e tem nos mandado o seu Filho Jesus Cristo como Salvador. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém.